Olá, turma. Estamos de volta aqui no canal para dar prosseguimento àquele projetinho do computador de bordo. Tá aí a imagenzinha dele aí e na última conversa eu disse a vocês que hoje, na próxima, né, que seria agora, eu ia mostrar para vocês como é que eu fiz para que os valores dos sensores ficassem sendo amostrados ali na tela principal. Então eu tenho lá a temperatura. Se eu acelerar aqui o motor, vocês vão ver lá aqui, ó. Eu tenho o RPM e o quilômetro por hora ali, né? Sendo amostrado ali. Eu também comentei lá nos primeiros vídeos que devido à dificuldade de compartilhar o controle do touch com o sensor de temperatura que está sendo processado pelo conversor analógico digital, eu utilizei esse Arduino, que vocês estão vendo aí, esse Arduino Mini aí, esse LEDzinho vermelho aceso aí embaixo. Então esse Arduino Mini está recebendo um sensor de temperatura. E bem do lado dele aí, ó, na parte direita, em pezinho aí, não sei se dá para ver direito, deixa eu dar uma mexidinha aqui, aí, ó, onde está esses bornes azul e vermelho, isso aí é um termopar, ok? É um shield termopar, onde eu liguei um termopar que está ligado lá naquela resistência de ferro de solda. O termopar transfere o valor para o Arduino processa e manda para o display via serial, ok? Ele manda as informações da temperatura via serial. Bom, então o primeiro passo é como é que eu faço para receber em tempo real, o tempo todo, né, o valor da temperatura. Se eu ligar a resistência, a temperatura vai variar lá na hora, né? Esquentou, ela vai marcar. Desliguei, ele vai diminuir. Então ele está sempre mostrando, ele está sempre lendo esse sensor e mostrando lá, né? E a gente sabe já de estudos passados, quem ainda não estudou isso, é só olhar os cursinhos lá do XC8, por exemplo, que eu falo bastante sobre isso. Quando você utiliza a serial para fazer uma comunicação entre um dispositivo qualquer, um microcontrolador, ou entre dois microcontroladores, tanto faz, o que acontece? Você não sabe quando você vai receber a informação, né? Quando transmitir, você sabe, né? Você está dentro, você fez o seu programa, então você sabe a hora que você vai transmitir. Mas quando na parte de recepção, você não sabe quando é que a informação vai chegar. Então você não pode ficar lá dentro do teu programa o tempo todo lendo a porta serial, vou ficar lendo. Você vai travar teu programa, vai ficar uma coisa muito ruim, muito lenta e totalmente ineficiente. Então, para fazer a leitura dessa porta serial que vai conter a informação do sensor de temperatura, eu utilizei uma interrupção. E aonde está essa interrupção? Vamos ver aqui no código. Se eu for abrir aqui os arquivos fontes, eu vou abrir aqui o nosso main.c. Então está aqui o main.c. Então eu tenho aqui logo no início do código, né? Claro, depois de tudo aquilo que o nosso GDD coloca, né? Eu vou ter aqui as minhas interrupções. Deixa eu achá-las aqui. Onde estão minhas interrupções aqui? O back. Acho que... Oh, desculpem, eu estou abrindo coisa errada aqui. Desculpem, eu abri o arquivo errado. Vamos aqui, ó. O arquivo, o computador de bordo está aqui. Esse era o projeto 1, aquele teste que a gente estava olhando no início. Tá, então eu vou fechar esse main aqui para não ter confusão. Eu vou abrir o certo, que é esse aqui, tá? É o nosso projeto que está rodando lá na plaquinha. Então aqui logo no início aqui do código, depois de tudo isso aqui que o GDD coloca, eu tenho aqui as minhas interrupções, ó. Ó, interrupções, tá ok? Então eu tenho aqui a interrupção externa 1, a interrupção externa 2. Eu estou usando a interrupção externa para contar os pulsos do velocímetro, tá? Do encoder. Eu estou usando a interrupção externa 2 para fazer o contagiros, que é o RPM, tá? E eu estou usando, isso aqui é um ensaio que eu fiz com a ADC, que não funcionou, então eu abandonei essa prática. E eu estou utilizando aqui, ó, a UART1, a interrupção da UART1. O que eu faço dentro dessa interrupção? Toda vez que o Arduino manda um valor da temperatura, eu recebo ela aqui, olha.
pego essa variável temperatura atual e atualizo ela com o que está na porta serial, com o que está no buffer da porta serial, ok? Essa funçãozinha aqui, ó, é uma função que está prevista já dentro do software, já foi colocada aí quando o GDD gerou o software. E o que ela faz? Ela limpa o flag para a gente, ela limpa o flag de interrupção, ok? Então eu simplesmente faço isso, ó, criei a minha interrupção, peguei o buffer da porta serial, joguei dentro dessa variável temperatura atual. A mesma coisa eu faço aqui, ó, para os pulsos do contagiro, né? Cada vez que aparece um pulso, ó, eu limpo o flag e incremento essa variável aqui, ó, rota atual. A mesma coisa para o velocidade, ó, eu limpo o flag e incremento essa variável velocidade. Então são 3 interrupções que fazem esse processamento para mim aqui, tá? E aonde que está o código que faz a amostragem? Claro, como é uma amostragem que está sendo feita sempre, o código está rodando, ela está sendo feita. Então ela tem que estar dentro do meu loop infinito, né? Nada mais lógico do que isso. Aqui embaixo eu tenho aqui a configuração das interrupções, tá? Também utilizei já algumas coisas que o GDD já deixou pronto aí, como esses caras aqui, né? Isso aqui na verdade eles são defines, né? São defines que ele cria aqui dentro do programa para que você não tenha que digitar aquele monte de coisa. Então isso tudo já está previsto. Por exemplo, esse cara aqui, ó, ele seta os pinos da porta digital, tá vendo? Então ele seta o pino 8 de uma certa porta, quer dizer, no porte E, ok? Ele seta o pino 8. O que é esse pino 8 aqui? Ele vai setar como entrada, então isso aqui é uma entrada de pulso externo, de interrupção externa. Tá? E aqui ele faz a configuração da interrupção externa, né? Interrupção externa, a prioridade é 3, né? Ela é sensível à subida do sinal, tá? E aqui ela está sendo habilitada. É isso que ele faz aqui. A interrupção externa 2 é a mesma coisa, só muda o pino, né? Eu estou falando aqui do pino E9 agora, e não do E8, como estava aqui em cima, né? Ok? A interrupção do ADC, que eu não estou usando, deixei aqui só para ilustrar, mas eu não estou usando, ok? Eu configuro o UART, a configuração da UART, tá aqui, ó, a prioridade e o RX e TX Enable. Tô habilitando aqui o RX, somente o RX, tá? Só a recepção, a transmissão eu não preciso habilitar porque eu não vou usar. Então, descendo mais aqui um pouquinho, eu tenho aqui o Intmain, tá? E aqui o meu loop principal, olha. Dentro do loop principal, isso aqui é colocado pelo GDD, isso aqui também, tá? Aí eu entro aqui, ó, lembram lá daquela variável duplo Y, né? Lá no nosso Event Handler, toda vez que eu mudava de tela, eu colocava ela em 0. Por quê? Porque quando eu mudo de tela, eu tenho que parar de executar esse bloco aqui, ó, que começa aqui e termina aqui, ó. Tá? Porque senão eu crio uma certa confusão dentro do meu display lá e as coisas não vão funcionar corretamente. Então eu mudei de tela. Para mudar um parâmetro qualquer, eu deixo de executar esse cara aqui, ok? Depois que eu mudei tudo e voltei para a tela principal, eu boto esse duplo Y em 1 de novo lá e volto a executar esse código aqui novamente. O que esse pequeno trecho de código faz? Primeira coisa que ele faz, olha lá, ele vai fazer um if aqui. Se a temperatura atual for maior do que a temperatura máxima, eu vou pegar esse aciona auto on aqui, que é uma variável, colocar em 1 e vou setar esse bit aqui, ó. Vou colocar esse bit aqui em 0, tá? Esse cara aqui em 0, vocês podem imaginar o que vai acontecer com isso. Eu estou falando de temperatura, não é? Quem é esse cara aqui, ó? Se a gente for olhar aqui no cara que faz o tratamento da recepção do touch, se eu olhar aqui, ó, temperatura, ó, retorno da temperatura, tá? Quando eu retorno a temperatura, eu mostro a tela 0 de novo, tá? Ó, a temperatura máxima é passada para a temperatura auxiliar, né? Vocês lembram disso direitinho, né?
Então aqui no main, ó, minha temperatura atual recebe a temperatura auxiliar, que não é nada mais, nada menos que a temperatura máxima que eu ajustei lá no meu setup. Quando eu volto para a tela inicial, a temperatura auxiliar recebe aquele valor e eu estou aqui comparando se a minha atual é maior do que ela. Claro, se for maior, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que acionar a minha ventoinha caso eu tenha setado meu acionamento automático ou manual. Tá? Aqui no caso eu estou setando o automático para on. Eu estou ligando o automático, estou verificando se ele está ligado. Se o acionamento automático está on, eu vou ligar a ventoinha assim que a minha temperatura atual passar a temperatura máxima que eu programei. Tá? Depois eu venho aqui, ó, liga alerta, está em 1, quer dizer, aquele buzzerzinho que toca, né? Ele está ligado. Tá? Se ele estiver ligado, eu também vou fazer ele berrar lá. Ó. Vou colocar esse cara aqui, esse Temp Max Alarm, e depois vou setar ele aqui, para ele começar a gritar lá, para criar aquele apito que chama a atenção do motorista. Tá? E finalmente eu mostro aqui, ó, essas funções aqui, elas estão também aqui dentro do Event Handler, tá? Elas vão mostrar a temperatura atual no display. Eu passo aqui o valor da temperatura atual, que está aqui nessa variável, né, que eu peguei aqui, ó, e depois eu faço a atualização do display. Tá? Faço a atualização daquele digital meter, né, que é o DM, digital meter, que carrega a temperatura, que é aquele primeiro carinha, né, aquele primeiro... Onde é que ele está? Tá aqui, aquele primeiro item lá onde está o 31 lá em cima. Ok? Carrego ele lá. Bom, depois disso aí, se nada disso aqui for satisfeito, né? Se a minha temperatura atual não ultrapassou o máximo, eu venho para cá, ó. Então, ó, aciona on está em 1, eu vou desligar a minha ventoinha. Caso o alarme está em 0, então eu vou mostrar o valor sem que eu manipule nem o alarme nem a minha ventoinha. A mesma coisa eu faço para a velocidade máxima e a mesma coisa para o RPM. Tá? É um código bastante simples e ele fica dentro do loop infinito. Então, uma modificação, um acrescentado que eu coloquei aqui, acrescentei isso ao código que o GDD gera. Todo esse pedaço aqui eu acrescentei aqui dentro para fazer estas funções funcionarem. Ok? Então é dessa forma que eu consigo amostrar lá em tempo real tanto a temperatura quanto a minha velocidade, o meu RPM. Ok? Aqui eu previ que eu ia implementar um MP3 Player, porque essa plaquinha ela tem um MP3 Player dentro dela. Só que o que acontece? Vamos supor que eu venha aqui e vá fazer um ajuste de temperatura. Então eu faço isso aqui. Quando eu faço isso, eu deixo de controlar o MP3. Tá? Eu deixo de ver, ele vai continuar tocando lá, com certeza, mas eu deixo de controlar. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é o seguinte, quando você está ouvindo o MP3, o bom seria você poder visualizar isso aqui, né? Você poder visualizar a tela que avança, que retrocede o tempo todo, ficar naquilo ali para você ficar avançando, retrocedendo, repetindo a música, dando stop e por aí vai. Mas se você deixar ele nessa tela aí, você para de controlar os sensores. Se a tua velocidade passar do máximo, o teu sensor não vai indicar. Isso é uma característica do programa que foi gerado aí pelo GDD. Tá? Então eu vou desistir de implementar esse MP3, eu vou tentar criar alguma outra coisa aí, alguma outra utilidade no lugar dele e mais adiante eu vou passando para vocês. Tá? Então o importante agora é que é dessa forma, como eu mostrei aqui agora, que eu consigo colocar lá no display as variáveis emitidas pelos sensores em tempo real. Então elas estão sendo sempre atualizadas o tempo todo, através de interrupções, como vocês viram aqui em cima, através das interrupções que eu criei para cada uma. Né? A interrupção externa 1 para o velocímetro, a interrupção externa 2 para o conta-giros e a interrupção da UART. Ok? Que recebe o que está vindo lá daquele Arduino, conforme a imagem da plaquinha mostra aí para vocês.
Ok? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido de alguma validade para vocês essa conversa e muito obrigado pela assistência de vocês. E até a próxima. Valeu!